Então, pessoal, a gente recebeu algumas dúvidas dos alunos de habilidade 1 através dos monitores e conversamos agora com os alunos que estão fazendo a adaptação e quatro principais dúvidas surgiram agora e a gente vai tentar esclarecer aqui para vocês. Índice traserobraquial, fase de Korotchkov, sinais de Osler e hipotensão postural. Então, o que eu até conversei com alguns alunos hoje, quando a gente fala em índice traserobraquial, qual é a principal importância dele? Para que ele serve? Eu acho que o ponto principal é saber para que serve o índice traserobraquial. Aonde eu aplico o índice traserobraquial? Então, na medicina, no meu dia a dia do consultório, em que momento eu vou usar o índice traserobraquial? Então, quando eu vou pensar na parte teórica, o que o índice traserobraquial tem de aplicabilidade? Ele vai avaliar o quê? A pressão em membro inferior comparativamente com a pressão de membro superior. Logo, ele quer avaliar doença aterosclerótica em artérias de membros inferiores. Ou seja, ele quer ver se a pressão dessa perna, que deveria ser mais alta que a pressão do braço, está menor ou mais próxima, podendo gerar o quê? Um fluxo de sangue menor, ou seja, doença aterosclerótica. Então, qual é a função do índice traserobraquial? Identificar doença aterosclerótica. O que é doença aterosclerótica? São as placas de gordura dentro das artérias. Então, imagina uma artéria femoral, uma artéria ilíaca, uma artéria poplítea, que são artérias de quase o calibre do meu dedo menor. Se nessa artéria eu tenho placa de gordura, imagina na artéria coronária, que é uma artéria bem mais fina. Eu devo ter placa também. Porém, para investigar essa artéria coronária, ou eu vou ter que fazer um exame chamado angiotomografia das coronárias, que é um exame invasivo, ou seja, eu tenho que usar contraste, não invasivo, mas eu tenho que usar contraste, ou a cineangiocoronariografia, também chamamos de cateterismo, que é um exame invasivo, que também usa contraste. Mas eu posso, de uma forma não invasiva, já ter uma estratificação de risco. Olha só, seu índice traserobraquial deu 0,7. Um índice tornozelo-braquial de 0,7 já me chama a atenção de probabilidade de doença arterial em membros inferiores. Se você provavelmente tem uma doença arterial em membro inferior, eu devo ter também uma doença arterial nas coronárias e em artérias cerebrais. E o que a gente quer na medicina? Prevenir evento que possa te levar à morte. Quais são os principais eventos que matam hoje? AVC e infarto, que são as doenças cerebrovasculares. Então, quando eu penso em índice traserobraquial, de cara, eu já imagino que eu preciso realizar um método que é não invasivo, ou seja, dentro do meu próprio consultório, aonde eu avalio se esse paciente possa ter um risco de doença aterosclerótica, diretamente proporcional a quê? Risco de doença cerebrovascular, infarto ou AVC. Então, quando tiver, ou na prova teórica, ou na prova prática, alguma pergunta que fale sobre avaliação de risco, um exemplo, você tem lá o seu pai, tem 45 anos, já teve um infarto, e você ficou muito preocupado, você só tem 30, você fala, pô doutor, meu pai infartou com 45, e eu queria saber se eu tenho algum risco de ter um infarto ou não, porque eu estou preocupado. Você quer reduzir o seu risco. O que no seu consultório, sem nenhum exame complementar, você pode fazer para esse paciente? Índice tornozelo-braquial, medida de altura, peso e calcular o IMC e as medidas da circunferência abdominal. E essas três questões, ele já sai do meu consultório dizendo, ó, o seu risco é baixo, moderado ou alto, de ter doença cardiovascular. Se eu tenho esses três exames normais, para esse cara de 30 anos, eu preciso pedir para ele exames mais complexos? Não, ele é um paciente de baixo risco nesse momento. Só tem um risco da história da família. Mas ele veio para mim porque ele não quer ir para o mesmo desfecho do pai. Só que no meu consultório, onde eu consigo determinar isso? Através do índice traserobraquial e da antropometria. Então, quando você lê um caso clínico na prova prática, ou até na prova teórica, que você enxerga que esse caso, ele está falando de uma possível doença preventiva, ou seja,
eu vim para o médico para me prevenir de uma doença futura, porque eu tenho uma história na minha família, você sabe o seguinte, beleza, nesse caso eu tenho que fazer o insuficiência braquial, nesse caso eu tenho que fazer circunferência abdominal e o cálculo do MC. Pronto, já matei. Eu cheguei para vocês agora e contei o que é insuficiência braquial, dizendo o caso clínico? Não, eu fiz vocês entenderem o que é o insuficiência braquial.